Mas é a realidade. Que a pessoa, o Vinícius usa drogas. Uso, mas não agora. Não no podcast. Fico falando, o Vinícius tá drogado no podcast. Não estou drogado no podcast. Eu fico drogado nas outras partes. Mas no podcast, não. Cadê, gente? Eu não uso drogas. Não uso drogas, não. Mentira. Não uso drogas, não. Não, é verdade, eu não uso nenhum tipo de droga, porque eu tenho muito, já falei várias vezes aqui, porque eu tenho muito medo de ficar burro, muito medo, porque eu já não sou um cara muito inteligente, aí eu uso droga ainda, aí o cara fica mais burro. Maconha, eu tenho muito medo de maconha, porque queima neurônio, e eu já não tenho muito, né? Não tenho muito neurônio, já de nascença, já nasci com uma deficiência aí de neurônio. Aí eu fumo a maconha, queima meus neurônios, o que acontece? Eu fico mais burro ainda. Então é por isso que eu não uso droga, entendeu? Acho que deveria, né? Sei lá. Mas esse é o grande, né? Não é porque eu sou moralista, usa droga, foda-se. Pode usar, usa droga. Aí enche o cu de droga. Vai, droga, fica drogado. Fica drogado, sou drogado, Vinícius. Fica drogado, eu sou pró-drogas. Usa droga. Vai, te ajuda com coisa? Usa. Pronto, usa. Acabei de tomar uma droga aqui pra melhorar minha alergia. Pode tomar. Só que não vem encher o saco se as pessoas vão te julgar pelo fato de você ser um drogado. Desculpa, você tem 40 anos de idade e não é a hora de você estar fumando maconha, tá bom? Maconha é pra jovem. Maconha é uma droga de jovem. Se você é adulto, você tem que estar usando outra droga. Vai beber uísque, bebe um H. Bebe uísque, vomita, mija na cama. Isso que é droga de homem adulto. Não é droga de jovem. Fumar baforar loló, né? Cheirar loló, não sei como é que é. Você tem 30 anos de idade usando loló. Que coisa horrorosa. Não é nem pelo fato de usar loló, mas você tem 40 anos de idade. Usar loló. Porra! Tem coisa mais feia que drogado. Velho drogado. Não tem mais nada mais feio que velho drogado. Para, gente. Para. Vai arranjar um neto. Sei lá, vai jogar bocha. Bocha é coisa de velho pra caralho. Vai jogar bocha. Não vai ficar usando droga. Você quer usar droga pra quem? Com jovem? Você quer ser jovem mais? Para. Velho que usa camiseta rosa é uma coisa sensacional. Camisa polo rosa. Para, gente. Para, desculpa. Mas, né, envelheça. Tenha a sua dignidade, né? Você não quer ser aquele velhão. Eu já fico puto quando quando tem festa de faculdade, eu já fico meio... entendeu? Porque eu já tô acabando a faculdade. Então não é no momento de eu estar indo em festa de faculdade. Festa de faculdade no primeiro, segundo ano. Ali você tá em todos. Você bebe pra cacete. Vomita rosa, porque a bebida da Atlética é rosa. Né? É isso que você faz. Né? Pega umas mulher feia, mas é isso que você faz quando você está na faculdade no começo. Depois passa, depois acabou, depois você faz o quê? Você vira trabalhador, você arranja um estágio, né? Aí você vai falar, você tem que escolher a linha de ônibus que você vai andar, porque aí você tem que colocar lá no seu estágio, porque o estágio paga a sua passagem de ida e volta, né? Você tem que ficar esperando, eu tenho que fazer o almoço na quinta para levar para o estágio na sexta para não gastar dinheiro com comida. É isso que você tem que estar preocupado no quarto ano da faculdade. Não em festa de atlética. Entendeu? É isso que eu tô. Quando eu vou, eu fico, puta merda. Esses jovens aqui, vejo gente careca, que acabou de entrar na faculdade, eu falo, puta, eu era aquilo ali. Mas não sou mais. Entendeu? Então envelheça com graça. Envelheça com orgulho. Envelheça com honra. Entendeu? Não seja um velho maconheiro, que é feio, tá bom? Ou seja, pode ser que eu esteja errado. Pode ser que a solução do meu problema da minha vida é a maconha. E eu tenho preconceito. Em que lugar que você vai ouvir que provavelmente a solução da vida do Vinícius é a maconha, mas não é. Né? Não seja, mas não. Tem que falar com o traficante pra comprar maconha. Para, gente, para. Não dá. Não dá, eu tenho outra coisa pra fazer, eu tenho artigo pra escrever, né? Eu tenho um livro que eu não quero ler, mas eu preciso ler por causa da faculdade, né? Eu tenho um livro tenho coisa pra cacete. Tenho coisa pra fazer, não dá tempo de fumar maconha, não dá.
Não dá tempo. Nem de beber eu tô bebendo. Ganhei um uísque do meu pai. Fazia muito tempo que eu não bebia uísque. Eu gostava muito de uísque. Eita! Gostava bastante de uísque. É um pouco caro o uísque? É, mas é gostoso. E meu pai comprou um uísque pra mim. Meu pai falou, ó, filhão, comprei. Meu pai me chama de filhão de vez em quando, que eu acho muito legal. Ele me comprou um uísque e falou, ó, filho, aqui eu comprei um uísque pra você. Parabéns. Falei, do quê, Vinícius? Ah, parabéns aí. E aí recebi o uísque com graça, né? E fui tomar anteontem. Coloquei uma dosezinha. Eu tomei, deu uma... repuxou aqui assim a glote. Que deu uma... Você sabe que quando você fica muito tempo sem beber, quando você volta a beber... E tipo, você gostava, eu gostava demais. Ó, meu olho já tá lacrimejando da alergia. Eu gostava demais, cara, de uísque. Puta, era bom demais. E o uísque é muito superior que a cerveja, porque o uísque você não vai no banheiro toda hora. Isso é muito legal, né? Quando você toma uísque, porque a cerveja você bebe duas. Você bebe e mija, bebe, mija, bebe, mija, bebe, mija. É foda, chato. Só que é gostosinho na boca também. E o uísque também é gostoso, né? Mas eu tenho que aprender de volta a beber uísque, porque tá tenso, né? Não quero ser aquele cara. Outra coisa, o velho que não sabe beber uísque. É outra coisa, né? Você começa a ficar velho, você tem que aprender a tomar uísque, beber vinho, né? Ficar velho com graça, com honra. Aprende a beber vinho, né? Você aí que tem mais de 30 anos e só toma vodka com ice, não dá. Outra coisa, vodka com suquinho é pra jovem também, entendeu? E jovem menor. Passou dos 18, você não tem que tomar mais balalaica com Sprite. Já foi, já tá velho, né? Tem que ficar tomando bebidinha, não. Caga a regra do alcoólatra. Mas é isso, cara. Então estou voltando a beber uísque, né? Pode ser que eu fique... A voz fica assim, né? Porque o cara que bebe uísque dá uma engrossada na voz bonita, né? Entupiu no meu nariz, que legal. Mas é isso, é por isso que eu não uso maconha. É esses dois motivos que eu não uso maconha. Que eu tenho medo de ficar burro. E porque também é droga de jovem. E eu não sou muito jovem. Apesar que eu sou jovem. Mas eu não sou jovem. Dá pra entender? Eu tô numa idade que você não é mais jovem. Eu tô numa idade que todo mundo acha que você já é adulto. Que você tem que... como é que chama? Haja como um adulto. Entendeu? Mas eu não quero ser um adulto. Eu tô cansado. Esse que eu tô cansado. Eu cansado. Não quero ser adulto, mas eu tenho que ser adulto, né? Apesar que eu gosto de ser adulto, de verdade. Eu prefiro minha fase adulta do que minha fase criança adolescente. Era muito chata, né? Eu sempre fui uma criança muito magra e pelo fato de ser magro, as pessoas zoam você pelo nada, né? Isso que é engraçado, quando você é criança e você é muito magro, todo mundo te zoa. Fala, o magricelo, ó a tábua, o caralho. Você começa a envelhecer... O que acontece? A galera que te zoava porque você é magro, hoje fala, nossa, é magro de ruim. Isso é karma, seus bandos de filho da mãe. É isso mesmo. Porque você agora me zoava porque eu era magro e hoje você quer ser magro igual a mim. Isso é karma. Precisa largar muito de ser trouxa. Tá me entendendo? Tá me entendendo? Porra, é bom demais ser... Cara, ser magro é bom demais, na moral. É muito legal ser magro. Porra, é bom demais. É coisa sensacional. Eu ser magro. Então, hoje, adulto, eu gosto muito de ser adulto por causa disso. Porque eu sou magro e as pessoas não ficam me zoando porque eu sou magro. As pessoas falam, nossa, é magro de ruim, hein? Genética. Seu gordo. E aí, você vai fazer o quê? Vai fazer a dieta da lua? Aí? Teve lua, qual que é a dieta da lua? Vai fazer a dieta de Cristo? Só come hóstia. Essa piada eu roubei do Rafinha Basso. Tô avisando já. O Vinícius roubando piada. Eu dou crédito. Eu roubo a piada, eu dou crédito, né? Já roubei 2 piadas aqui nesse podcast. Uma foi do Rafinha Basso e uma foi do Fernando Hassum. E as duas eu dei crédito. Não vem falar que eu fico roubando piada assim. Sem falar, eu dou crédito das pessoas. Então, eu quero ser magro. Eu gosto de ser adulto porque eu sou magro, né? Se você estiver ouvindo aí e é gordo, vai fazer o quê? Correr atrás de mim? Você não consegue? Bom, olha o cancelamento.
Ah, ser magro é bom demais, bicho, você é louco. Comprei sorvete pra caralho pra comer, posso comer todos. Todos os sorvetes. Porque eu sou magro, né? Você gordo não pode. Apesar que você consegue comer mais que eu. Mas não dá, porque você, né? Bom,